e além. Hoje, pela graça de Deus, vamos falar acerca de uma afirmação que Jesus fez no tempo em que andou por aqui. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Diga comigo: eu sou o pão de São Bíblia. Foi Jesus quem disse essas palavras. Hoje os irmãos vão ver uma exposição bíblica um tanto quanto diferente do costume. Normalmente, nós lemos a palavra de Deus e depois pregamos. Hoje vai ser ao contrário. Eu vou como que pregar, mostrar o que é que nós vamos ler. E ao ler, nós estaremos comentando o que estaremos lendo. Compreendido? Todos dizem amém. O texto bíblico para a meditação de hoje está em João 6, 48, 63. Como eu disse, nós vamos ler agora. Eu vou apresentar esta leitura pelo facto de se tratar de um assunto muito sério, mas também muito ignorado. Posto para o lado, posto para o canto. Não pelos irmãos, não por mim. Eu me refiro globalmente falando em termos de religião. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus para o ser humano. Foi escrito para o ser humano e pelo ser humano foi escrito. Não foram anjos que escreveram este livro. Foram cerca de 40 homens que escreveram a Sagrada Escritura. Nosso alvo é mostrar pela Bíblia a importância do contexto quando nós lemos esta Bíblia. Deixe-me dar só duas palavras de informação acerca do contexto. Se nós pegamos na Bíblia, abrimos a Bíblia ou em uma caixinha de promessas e pegamos num verso dali, aquele verso pode estar totalmente isolado do assunto. Isso é um perigo muito grande e a religião está cheia disso. As religiões estão cheias disso. Um termo tirado de um certo verbo que não está ali para ser tirado, versos e expressões que são particulares, estão ali para ajudar e não para serem seguidas. Já estou pregando muito, eu queria só ler esse papel. O nosso alvo é mostrar pela Bíblia a importância do contexto, o que é de extrema necessidade para o leitor da Bíblia compreender o que lê. No verso 48, o Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. Sabemos que o pão é o alimento básico da humanidade. Acredito que naquele tempo, muito mais do que hoje em dia. Então, com isto, já ia sair, por causa do pão. Então, com isto em mente, vamos à Bíblia. Estarei lendo 48, 50. Aí fala do maná. Os judeus aproximaram-se de Jesus, tocando e mencionaram o maná. O que é o maná? O maná foi um pão celestial que caía do céu como neve todas as manhãs. Lemos isso em Êxodo, capítulo 16, verso 4. No verso 51 que nós vamos ler, está escrito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é que afirmou essas palavras. Preste atenção. A grafia imaginária, o que se pensa, o que se imagina acerca de Jesus, acerca de comer a sua carne, que vamos ler, e beber seu sangue, vamos ler em momentos. Realmente é intrigante, mexe com os nervos miudinhos,
pode deixar alguém a fazer perguntas. Como é? Comer o meu sangue. Nós vamos ler. Quando chegar lá, eu não tenho que explicar, já estou falando aqui. Eu gosto muito, eu gosto muito da vossa atenção. Obrigado. Deus te abençoe. Mas o contexto, isso é, o fim da história, o resto da história, a gente não vai pegar só naquilo que está ali. Mas vamos continuar. Mas o contexto, como sempre, nos ajudará a compreender o que o Senhor Jesus está dizendo. Considerando tudo que Jesus disse e fez em João capítulo 6, o significado de suas palavras se torna claro, maravilhoso, poderoso e sem dúvida. Mas contudo, eu digo isso no princípio, contudo é ignorado. Deixa para lá, não quero ouvir, não é isso. Não é pelos irmãos e nem por mim. Isto também fica claro que eu não estou aqui, não venho aqui para atacar ninguém, estou aqui para falar da palavra do Senhor, porque ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é poderosa e não há nada de sombra na palavra do Senhor. Há algumas que são incompreensíveis, mas não é essas que nós nos estamos referindo. O inimigo tem levantado pessoas religiosas para criar confusão. O comer a carne e o sangue de Jesus é para ser compreendido espiritualmente. Isto é, os irmãos querem dizer amém? Eu vou dizer mais uma vez, obrigado por terem dito. O comer a carne e o sangue de Jesus, que vamos ler daqui a momentos, é para ser compreendido espiritualmente. Isto é, como uma parábola, como uma comparação, como um exemplo, como uma metáfora, que é figura de linguagem, é uma expressão com sentido figurado. Todos nós usamos isso, às vezes damos o exemplo de uma coisa, como tu trabalhas assim, a gente dá um exemplo de uma coisa a puxar por outra. Eu sabia o que dizer agora de mecânica, mas eu não quero desviar a nossa mente disso. A gente quer dar o exemplo de uma coisa, como é que faz um cake, como é que faz um bolo, como é que faz isso. A gente dá um exemplo de uma coisa parecida com aquilo, a falar daquela coisa que está em questão. Então, tudo isso que está escrito, vamos ler agora, é para ser, mais uma vez, é para ser compreendido espiritualmente. Alguma coisa leva pessoas discretas, pessoas inteligentes, pessoas estudiosas, até mesmo da palavra do Senhor, a levar as coisas para a esquerda. Eu chego ao ponto, como um simples cidadão servo do Senhor, que às vezes é mais por teimosia, para dizer, quem está certo sou eu, quem está certo sou eu. Muito bem. Vamos agora para a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus nunca houve. Há resistência, mas nunca houve vitória. A palavra de Deus é sempre palavra de Deus. Pode abrir a sua Bíblia. Eu penso que era melhor. Mas como eu estou sempre falando da Bíblia, agora, se acha que fica incomodado com isso ao colo, penso que vai só escutando. Eu não vou levar a mal, fique completamente à vontade. Eu vou começar a ler no capítulo 6 de João, e vou começar, como disse, no verso 48. Eu podia começar mais cedo, uns 9 versos, mas esse será o suficiente. E para quem está interessado, tem uma Bíblia, é muito fácil ler esse capítulo todo e não só. João 6, 48. Diz Jesus, eu sou o pão da vida. Os vossos antepassados, Jesus está falando com os judeus. Eu disse que ia ler e ia comentar. Jesus está falando com os judeus que vieram ter com Jesus e perguntaram, ei, o que é que tu fazes? Tu és tão diferente dos outros. O que é que tu fazes para provar que tu és filho de Deus, que tu és de Deus? E então Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eles disseram, os judeus, lá naquele tempo, no tempo de Moisés, Deus mandou maná do céu.
E tu, o que é que fazes a Jesus? Maná do céu é como que neve. Eu devia ter lido isso aos irmãos no papel, mas eu não li. É como neve que caía todos os dias de manhã e eles tinham a ordem para comer um pouco daquilo, só o que era necessário, etc. Isso era uma coisa grande para os judeus. Agora Jesus diz que estava dizendo que era o Filho de Deus, etc, etc. O que é que tu provas? O que é que tu fazes para a gente crer em ti? Então Jesus diz, esse é o pão da vida. Que confusão. Vê só, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, mas ouvindo de má vontade. O problema todo de Israel, me perdoem falar em Israel, é vir de má vontade. De má vontade de receberem e ouvir ao Senhor. Por isso aconteceu isso, aquilo e aquilo. Desculpe ter-me desviado um pouco. Nós devemos olhar e obedecer ao Senhor de boa vontade. Oh, mas não compreendo isso não faz sentido para mim. Okay, mas não fiques endurecido, não recebas a palavra de Deus de má vontade. O Senhor está te marcando, o Senhor não gosta disso. Não gostou do seu próprio povo Israel. Castigou tanto a Israel exatamente por causa disso. E está em outro lado da Bíblia que eu podia ler, mas agora deixe-me continuar com isso. O meu problema é que eu passo pelas coisas, e sei outras que estão ao lado e eu tenho dificuldade a manter-me na mesma. Mas vamos então. Esse é o pão da vida. Os vossos antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Presta sua atenção a isso, isso é maravilhoso. Todavia, aqui está o pão que desce do céu. Gostava de chamar a vossa atenção para a palavra. Não diz que desce do céu. Ele não diz, esse é o pão que desce do céu. Jesus vai dizer isso um pouquinho mais tarde. Jesus agora diz, veja na sua Bíblia, as Bíblias todas que eu tenho dizem o mesmo. Esse é o pão que desce do céu. Daqui a um momento os irmãos vão ouvir da mesma boca, esse é o pão que desce do céu. E agora está dizendo aqui, esse é o pão que desce. Está num outro contínuo, compreende? Não foi só uma vez, continua descendo e indo, descendo e vindo, descendo e abençoando, descendo e curando, descendo e fazendo. Glória, glória, glória a Deus. Esse é o pão que desce do céu. Se vocês, judeus, querem compreender, compreendam, mas como de má vontade me ouvem, eis aqui está o mal. Eu disse vocês, judeus, mas eu não estou chamando de judeus aos irmãos. Então, todavia, está aqui o pão que desce do céu, para que não morra quem comer deste pão. Eu sou o pão vivo que desceu. Agora já desceu. Não desce, agora está dizendo que já desceu. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, que é Jesus, viverá para sempre. Este pão é a minha carne. Repare bem nisso. Não esteja lendo ou ouvindo como já ouvi outras vezes. Compreende? Preste atenção e compreenda bem. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Verso 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles têm alguma razão aqui? Não é? Se fosse eu ou qualquer outra pessoa que estivesse ali, vendo isso pela primeira vez, isso não aparece na Bíblia em parte nenhuma. Não aparece, isso nunca apareceu na Bíblia, que me agora comer a carne de uma pessoa, não é? Mas quem está dizendo é Jesus. E o que Jesus diz deve ser ouvido com respeito, porque Jesus sabe o que é que diz. Jesus não está falando publicamente aqui, mas está a sua palavra. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse,
Eu vos digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Os irmãos estão percebendo o que estão ouvindo? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Verso 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Irmãos, eu vou confessar aos irmãos, isto é intrigante. Quem lê isso fica numa intriga, porque está aqui bem claro, está ou não está, que Jesus está dizendo que para comer a carne dele. E quem não comer a minha carne, disse Jesus, que não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Como é que nós vamos resolver isso? Se alguém tivesse, se as pessoas estivessem vendo, comendo a carne do Senhor Jesus e bebendo o sangue do Senhor Jesus, até hoje, vamos usar a nossa cabeça, irmãos. Vamos usar o nosso juízo, o que Deus nos deu. O que é que estava feito? Jesus já tinha sido tudo comido há muito tempo. Então, quando há coisas assim que fala a Bíblia, nós devemos descer do nosso plataforma e nos ajoelharmos ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude a compreender, para o Senhor abrir a nossa mente, abrir o nosso espírito para compreender o que é material e o que é espiritual. Isso é compreendido, como disse desde o princípio, espiritualmente falando. Ninguém pode negar que está escrito, mas está escrito na Bíblia, e a Bíblia não é o jornal Forever, nem o jornal Nova York. A Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus tem que ser compreendida com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, não compreendes. Fica calado, não recebas de má vontade, não fales mal, não digas o que te vem à cabeça sem saber, porque o Senhor nosso Deus toma conta de cada palavra que eu digo, de cada ação que eu pratico. Então, de má vontade, por favor, não fique de má vontade contra as coisas que ouve, coisas da Sagrada Escritura. Esse assunto já está resolvido, e nós estamos aqui para resolver o assunto, mas vou mostrar como é que está resolvido e que é tão fácil, está tão ignorado. Espera só um momento, estamos quase terminando. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu tenho que acrescentar aqui uma coisa. Para alguém que me escuta e que não tem conhecimento dessas coisas, pode estar dizendo, está escrito, está escrito. Está na palavra de Deus, está na palavra de Deus. Mas há uma forma de se compreender. Não é de qualquer maneira. Como eu acabei de dizer, eu quero dizer outra vez, não importa que seja repetitivo, é o seguinte, a palavra do Senhor, nós temos que nos humilhar diante do Senhor para o Senhor nos revele a sua palavra. É disso que a Bíblia não foi escrita pelos homens, não foi escrita pelos anjos, foi escrita pelos homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, para tirar daí a inspiração, tem que ser pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo não é andar de carroça por aí com a bandeira no ar. Cala de João. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o que mantém o crente vivo, o que mantém a igreja vivendo e cumprindo aquilo que o Senhor quer. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e o Senhor te exaltará.
Está escrito. Verso 58. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus aqui ainda não tinha ido à cruz. Jesus aqui ainda não havia a salvação da alma. Eu sei que o Velho Testamento fala da salvação, mas é uma outra salvação. O ser salvo no Velho Testamento não era ser salvo redimido pelo sangue de Jesus. As almas salvas por Jesus é uma coisa, e os salvos do Velho Testamento não entram nisso, mas já que se falou nisso, eu estou dizendo a quem me escuta, mas fulano foi salvo, salvei fulano daquela situação, mas não lhe dei a vida eterna. A vida eterna, ser filho de Deus, é só através de Jesus. Depois de ter morrido e diz o resto. Muitos de risco quero que os irmãos digam, alta voz. Ressuscitado, depois de morrer e ressuscitou. A morte para perdão dos nossos pecados. A ressurreição para a justificação da nossa alma. Jesus olha para o salvo e o vê justo. Acredita ou não? Mas é verdade. Eu tenho muito desafiador, mas não me leva a mal. É uma questão de inspiração. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo, Jesus está falando, por causa do Pai. E vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, de Jesus, viverá por minha causa. Jesus vive com a vida do Pai e aquele que vive com a vida de Jesus vive por Ele. Este é o pão que desceu dos céus. Quando ele diz este, refere-se a si. Este é o pão que veio dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, isto é, de Jesus, viverá para sempre. O verso 59. E ele disse isso quando ensinava, isto é, Jesus falou assim quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, uma informação, discípulos é uma coisa, apóstolos é outra. Normalmente, quando o assunto é para os apóstolos, fala dos apóstolos. Discípulos é multidão, é aqueles que estão seguindo a Jesus. Muita gente seguia a Jesus como discípulos, mas os 12, os apóstolos, ficam sempre num número à parte. Não eram dos 12 não foi com os 12 que aconteceu o que eu comecei a ler. Deixa eu ler outra vez. Ao ouvirem isso, verso 60, muitos dos seus discípulos, daqueles que seguiam a Jesus, disseram, dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Realmente é verdade, eu concordo com essa gente. Se eu estivesse lá e dizia isso, meu Deus, como é que a gente vai, na realidade, comer a carne de Jesus e beber o sangue? Quem é que pode ouvir isso? Demais que eles nunca tinham ouvido falar coisas semelhantes. Eles, os judeus, se vangloriavam, com razão, de ser o povo de Deus, de ter a lei, enfim, os profetas e tudo isso. E agora vem uma pessoa, não é este, se nós lêssemos mais do princípio, não é este o filho de José e de Maria que a gente conhece? Eles disseram, não é este, os irmãos veem a luta que vai aqui. Essa luta ainda há hoje.
Porque essa luta vem da parte do inimigo, e o inimigo ainda não chegou a ser fim. Mas glória a Deus, porque Jesus é que ganha, Jesus é que sabe o que é que está dizendo, Jesus é que é capaz de fazer tudo isso. Está se aproximando, prepare-se, está se aproximando o fecho de tudo isso. Fica assim como está se aproximando. Eu vou começar o verso 60 e não vou parar mais. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem a pode suportar? Sabendo em seu íntimo, Jesus sabendo que em seu íntimo os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Isto é, vocês ficam orgulhados com isso? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava? Se vocês ficarem tão alterados por ouvir isso, então se vocês vissem quem eu sou no dia da minha glorificação, quando eu subir ao céu, o que é que vocês iam fazer? Jesus está compreendendo a dureza do seu coração. Jesus está falando com eles e está compreendendo tudo isso. Mas agora vais. O que acontecerá se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Repara agora, verso 63. Ao fecho de tudo. Mas por causa não tens a Bíblia aberta para ver agora. Estive vendo um casal que tem. Não faz mal, não abre, fica com atenção. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Isso não é só, isso não é tudo. Parece possível, mas o que faz a sabedoria? 3 palavras, meia dúzia de palavras, já resolve o problema. Tudo enterrado. Ouça. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. E agora? Ouça. As palavras que eu vos disse, o mesmo Jesus está dizendo, o que ele falou, ouve, o que está na palavra. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras, o espírito dá vida. Está escrito um verso que eu tomei nota aqui para ser mais rápido. 2 Coríntios 3,6 diz assim: Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus, amados irmãos. Oh, queridos irmãos, e vai a essas palminhas para o Senhor Jesus, porque Ele é digno disso, amados irmãos. Os irmãos veem o que é que faz a sabedoria. Com meia dúzia de palavras, aquilo fica tudo onde devia falar. Eu estou falando para vocês, não é vocês. Jesus está dizendo eles, eu estou falando para vocês ignorantes, de uma forma que vocês compreendam bem. Mas isso é carne. Isso é material. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu vos falei são espírito e vida. Está escrito, como eu disse, veja mais uma vez. Ele, Deus, nos capacitou, disse o apóstolo Paulo, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus é o pão do céu. Jesus é o pão do céu. E tudo o que está escrito na palavra de Deus, que está escrito como comparação, como parábola, não é para ser seguido, é para abrir os olhos a quem não pode abrir os seus próprios olhos. O Senhor fala de uma coisa que é conhecida e mexida com as mãos para falar de coisas eternas. E com isso eu termino. Mas eu não termino zangado. Eu estou falando de ser alto e mais não sei o quê, mas é porque essa vontade de expressão. Eu amo a todos que estão diante dos meus olhos e aqueles que porventura estejam me ouvindo de longe. Eu amo a todos porque
Esse é um amador, tá bom, fica agora a sério. Ama todos, não estou falando para isso, para culpar esse, nem para culpar aquele. Não recebas nada das coisas sagradas de má vontade. Jesus fala disso uma outra ocasião. Estava vindo o Senhor de má vontade, por isso não receberam o Senhor e ficaram no lugar daqueles que não recebem o Senhor. Prezados amigos, irmãos, primos e tudo, queridos, revoltai-vos para o Senhor, porque Ele ainda está de braços abertos. Se tu queres mais um conselho, olha, não fiques por mim, eu sou aquele tal que já é conhecido. Muito bem, mas olha para este mundo. Não está longe, há algum tempo era preciso viajar de avião, de carro, de barco e tudo. Não, está na tua sala. Olha para a televisão e vê o que está acontecendo nesse mundo. E tu pensas que o Senhor não está avisando dessa gente que fala na televisão para te avisar a ti e para tu veres o que é que está no mundo, porque o que está no mundo está escrito na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos tempos, quer acredite, quer não acredite, nós estamos vivendo os últimos tempos. Aqueles tempos que estão escritos não só em Apocalipse, mas também em Apocalipse. Portanto, olhai para o Senhor e entregai-vos ao Senhor, porque o resto, deixe-me dizer um ditado, o resto são cantigas, querido. O resto são tudo coisas que ficam neste mundo. E sabe, Jesus falou aqui mais do que uma vez que eu ressuscito no último dia. Sabe qual é o último dia? É o dia do julgamento. Todas as pessoas, eu sempre digo isso, já disse isso muitas vezes, todas as pessoas que nasceram e estão nascendo neste mundo, não interessa onde é que eles morrem e muito menos como morrem. Se é queimado na guerra, eu não quero falar nisso, mas seja lá como for que eles morram, um dia vão ressuscitar, porque a alma não queima, a alma não fica no fundo do mar. A alma, que vem a ser o espírito e alma e espírito, está sempre existindo. Ou existindo no céu, ou existindo no inferno. Custa muito a dizer isso, mas é a pura da verdade. Então, lembre-se de uma coisa. Um dia, todas as pessoas vão se encarar com Deus. E o que está é a marca do sangue de Jesus. Porque é a única moeda que passa naquele tribunal. O que tem a marca do sangue de Jesus, porque muito, porque pouco, fosse lá o que fosse, foi perdoado por Jesus. Entra, meu filho, no reino do teu Senhor. Deus te abençoe rica e poderosamente uma parte da nossa parte e que o Senhor ricamente vos abençoe e vos ajude a voltar-vos para Ele. Até a próxima, se Deus assim o permitir.